Olá, comprador, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Marcelo Comprador. Aqui nós discutimos as estratégias e técnicas que vão amplificar o seu poder em negociação e também te ajudar a se tornar um negociador de alta performance em processos de outsourcing. Eu sou Marcelo Dantas e o tema de hoje é as 5 pedras no caminho da negociação perfeita na terceirização de serviços. Então, vamos lá. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 5 armadilhas que você deve evitar para não deixar sua negociação estratégica fracassar. O objetivo aqui é falar um pouco sobre cada armadilha e o que você deve fazer para evitar qualquer uma delas e ter clareza no processo de tomada de decisões, para você tomar as decisões corretas que vão te levar ao seu objetivo, ou seja, fazer a melhor negociação possível e obter o melhor resultado possível para a sua empresa. Não importa se você é um negociador experiente ou se está dando os primeiros passos. Sempre haverá tentações durante o processo que vão te desviar do seu objetivo, ou seja, vão fazer com que você perca o foco naquilo que é importante. E o que é importante? É saber justamente identificar essas armadilhas para que você possa tomar as ações necessárias para também não se desviar muito do seu objetivo, tá certo? Aqui eu vou te mostrar as 5 pedras que estão no caminho da negociação perfeita em terceirização de serviços, tá certo? A primeira delas é quando você inicia uma concorrência sem ter alinhado corretamente o memorial descritivo com sua área técnica, né? Com seu usuário, com seu cliente interno. E envia para o mercado uma especificação, ou seja, um memorial descritivo, um escopo de serviços de má qualidade. Isso daí vai te atrapalhar bastante no momento que você for negociar. Por quê? Quando você recebe as propostas baseadas em um memorial descritivo com poucas informações, você não vai ter elementos suficientes para identificar quais são os itens de distorção naquela proposta. E isso você pode evitar justamente fazendo uma checagem prévia do memorial descritivo antes de enviar ao mercado. Então, é sempre interessante você dar uma lida no memorial descritivo. Você não precisa ser técnico, mas você dando uma lida no memorial descritivo, você vai conseguir identificar alguns itens. É sempre importante você estar questionando os seus usuários, né, seus clientes internos, se aquele memorial descritivo está de fato completo, com todas as informações necessárias para realizar a cotação. E nem sempre está, né? Porque você precisa realmente ter certeza de que está tudo sendo considerado ali. Então, algumas dicas que eu posso dar é verificar informações básicas, tipo, quais são os itens de responsabilidade da contratada e da contratante? Todos eles foram considerados? Exemplo, se você vai fazer uma contratação de um serviço em que exija, de repente, uma máquina de carga, um guindaste, ou um caminhão Munk, ou um caminhão vácuo para poder fazer sucção de resíduos, enfim. Se você vai precisar desses recursos durante a execução daquele serviço, tem que ser verificado se no memorial descritivo está claro que de quem é a responsabilidade daquele item, daquele equipamento de apoio, né, para poder você fazer a sua contratação. Então, essa é uma das dicas que eu sugiro que você verifique com o seu cliente se todos os recursos necessários para a execução daquele serviço estão contemplados e se está bem definida a responsabilidade de cada um. Porque não adianta dizer, colocar ali que vai precisar de acessos, vai precisar daquilo, você não vai dizer para o fornecedor se aquele equipamento vai ser fornecido pela sua empresa ou deve ser fornecido pela empresa contratada, entendeu? Então, isso daí é um dos itens que é interessante verificar antes de fazer. Outra coisa, se o serviço realmente foi mensurado, se foram definidos itens para você conseguir medir aquele serviço. Porque nada adianta você simplesmente dizer ali, eu quero fazer uma reforma numa sala, né? E você não diz para ele como é que você quer fazer aquela reforma, você não informa para ele quais são os itens que vão estar sendo contemplados, se a reforma é somente você rebocar a parede, pintar, trocar piso, se também tem alguns itens que você consiga mensurar, tipo, tem que fazer instalação de X tomadas, tem que fazer troca de não sei quantas luminárias, instalação de não sei quantas luminárias, tem que ser instalado X metros de piso, tem que ser pintado X metros quadrados de parede, né, emassado, pintado, que tipo de material. Enfim, você dá informações suficientes
para que você consiga medir depois para ver se realmente o que você solicitou está sendo contemplado na proposta dele. Então, é sempre importante estar verificando se existem itens mensuráveis dentro do memorial descritivo, para que na hora que você for receber as propostas e na hora que o usuário for fazer a medição, tenha efetivamente como medir, né? Porque senão sempre os fornecedores vão apresentar um preço fechado, ou seja, eles fazem a estrutura de custos deles dentro da empresa deles, olha, e colocam sempre alguma margem a mais, porque eles não sabem exatamente o que vai ser feito, não está detalhado, não está bem especificado. Então, aí eles acabam colocando margens a mais de segurança para poder se garantir na hora dessa contratação. Então, sempre está importante você estar fazendo esse tipo de checagem também com o seu usuário, tá? Outra coisa também, a segunda dica, é você iniciar uma concorrência sem uma planilha de composição de preços, né? Então, acabei de falar sobre estruturas de medição, né, para que você tenha informações como medir o serviço. A planilha é justamente esse guia para você fazer esse acompanhamento e até a negociação com o fornecedor. Então, como é que você vai fazer uma negociação se você não conhece como foi formado aquele preço? Né? Se você não conhece o que está por trás daquele preço total que o fornecedor está apresentando para você na proposta. Né? Então, é sempre verificar se a planilha, seja ela por preços unitários, ou seja, com unidades de medida bem definidas, né? Com as descrições de cada etapa dos serviços que vai ser executado. Esse é um tipo de planilha que pode ser usado. Se o serviço é essencialmente de seção de mão de obra, onde você vai precisar de uma planilha de composição de preços, né, dos recursos que estão sendo considerados para aquela contratação, dos materiais que estão sendo, que serão aplicados para aquela execução daquele serviço, eventuais equipamentos também, mas essencialmente o que vai pesar mais nesse serviço aí seria a mão de obra. Então tem que ser verificado também se está sendo contemplado ali e se você está solicitando através de uma planilha de composição de preços. Sempre verificar o que é que você pode estar apresentando. E se a contratação, por exemplo, é um serviço de engenharia, se foi feita uma EAP, né, que é uma estrutura de analítica de projeto, onde você tem ali segmentado, né, por tipo de atividade que vai ser executada, por etapas, né, daquele serviço que está sendo contratado, para que você consiga também negociar individualmente quando você identificar as distorções no momento da comparação dos preços, né? Porque aí você vai identificar quais são aqueles itens que estão pesando mais na EAP em uma empresa do que em outra. E aí você vai conseguir efetivamente identificar esses pontos e negociar pontualmente cada parte, cada etapa daquela EAP, tá certo? Então, esses itens, é sempre interessante você estar verificando também previamente, antes de mandar a carta convite para uma cotação, tá? O terceiro ponto é justamente você fazer uma análise do porte do serviço em relação ao porte do fornecedor que você está convidando para aquela cotação, né? Porque nada adianta você enviar um escopo de um serviço de pequeno porte para uma empresa de grande porte. Às vezes ele não tem interesse em estar participando desses processos. E às vezes a estrutura de custo deles é tão pesada de que vai fazer uma distorção. Imagine que você faz uma cotação com 3 empresas, uma de grande porte, uma e 2 de pequeno porte. Óbvio que as 2 de pequeno porte vão apresentar um preço geralmente mais competitivo, certo? Do que a empresa de grande porte. Por quê? Na empresa de grande porte, ele vai estar considerando uma estrutura de administração mais pesada em relação à empresa de pequeno porte, que tem uma estrutura um pouco mais enxuta, tá certo? Então, isso vai acabar dando distorção na sua avaliação e você vai ficar sem saber se realmente aquele serviço, quem é que está oferecendo o melhor preço para aquele serviço. Então, seria sempre interessante adequar o porte do serviço ao porte do fornecedor, para que você não tenha essas distorções, tá certo? Da mesma forma, se você selecionar 2 fornecedores de grande porte ou de pequeno porte, aquele fornecedor de pequeno porte, de repente, se é um serviço de pequeno porte, você convidou 2 de grande porte e 1 de pequeno porte, você vai tender, e o usuário também vai tender a desconsiderar aquela proposta da empresa de pequeno porte, porque ele não vai ter confiança suficiente se aquele preço que está sendo apresentado é um preço condizente com a realidade do que ele está
do que ele está solicitando, né? E ele vai dar, vai querer optar pelas empresas que têm um preço maior, mesmo pagando um preço maior, porque eles vão ter mais segurança em estar contratando. Então, determinados serviços de pequeno porte e também de baixa complexidade, você pode estar direcionando para empresas de pequeno porte. Agora, claro, tem serviços que são de altíssima complexidade e que você precisa buscar empresas especializadas. Mas essas empresas especializadas tanto podem ser de pequeno porte, como podem ser de médio e grande porte. Então, o ideal é você fazer uma classificação realmente dessas empresas para você ter, como no seu portfólio de fornecedores, né, que você convida para as cotações, aquelas empresas que se encaixem em cada situação, tá certo? E eu vou falar um pouco sobre isso mais à frente, tá? Então, essa é a terceira pedra no caminho de uma negociação perfeita. Se você não identifica exatamente o tipo de fornecedor em relação ao porte do serviço que ele está sendo contratado, você não consegue fazer uma negociação da maneira mais adequada, tá certo? E o quarto item, né, ou seja, a quarta pedra no caminho da negociação perfeita, é justamente quando você vai selecionar um fornecedor que tem um KNAI muito abrangente. O que é o KNAI? Né? O Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. É um cadastro do IBGE que consta no cartão CNPJ do fornecedor. Ou seja, quando você contrata um fornecedor, ele fornece um cartão CNPJ, existe lá um campo chamado KNAI. Esse KNAI tem as atividades que aquela empresa está habilitada a executar. E quando o fornecedor tem um KNAI muito abrangente, ou seja, sem definir uma especialidade, o que ela é mais especialista, né? Fica muito difícil você saber se realmente ela atende a tudo aquilo que está sendo colocado ali. De repente pode até atender, mas o ideal é que também os fornecedores, eles identifiquem para você aquilo que eles são especializados e aquilo que eles também executam em termos de serviço. Por quê? Quando você convida uma empresa que ela tem uma abrangência muito grande no KNAI dela para executar um determinado serviço, você fica sem ter a noção de que se realmente aquele serviço, se for um serviço muito especializado, que exige uma empresa com expertise muito grande naquilo dali, se aquela empresa ela vai atender 100% aquilo que o seu usuário, o seu cliente interno está solicitando. Então, fica muito difícil de você avaliar quando a empresa tem um KNAI muito abrangente. Se for uma empresa de grande porte, que está acostumado com grandes obras, com grandes empreendimentos e que realmente tem aquelas especialidades dentro da estrutura dela, tudo bem. Agora, quando é uma empresa de pequeno, médio porte e coloca uma abrangência muito grande, aí você tem que ficar um pouco atento, né, para poder não cair em algumas armadilhas, porque muitos fornecedores, às vezes, eles, para não perder nenhum tipo de serviço, sabe que às vezes existem algumas empresas que vão pedem um serviço para ele, aí no meio do caminho, você faz esse outro tipo de serviço aqui, aí ele, para não perder o cliente, ele vai dizer, eu faço. E aí, de repente, não estava aquilo naquele KNAI. Ele chama uma equipe, de repente ele já conhece algumas pessoas que podem estar ajudando ele naquele tipo de serviço, coloca, contrata e tal, e aí ele vê que começa a ter uma certa recorrência, ele começa a incorporar aquilo no contrato social ou no KNAI dele, do CNPJ, entendeu? E vai inchando a estrutura da empresa sem focar numa especialização bem específica, né? Então, isso daí pode prejudicar ele no momento de ser contratado, porque uma empresa que faz de tudo, todos os tipos, eu costumo brincar de parto de onça até atracação de navio. Então, a gente tem que ficar um pouco atento com isso, porque não é aquele tipo de empresa que, de repente, você vai ter uma noção se realmente vai estar prestando um serviço de qualidade naquilo que você está solicitando, né? E, de repente, se você quer uma coisa mais especializada, você precisa de empresas mais especializadas naquele segmento, tá certo? Então, é ficar atento só com relação a esse ponto aí. Nada de errado se a empresa tiver diversos itens constando no seu KNAI, mas é importante que elas informem para você qual é a especialidade dela,
certo? E se os outros só fazem parte do portfólio porque ela também executa, mas não é o ponto forte delas. As empresas têm que ser bem transparentes com você nesse sentido. E é sempre bom perguntar, tá certo? Então, e para finalizar, né, o último item que eu colocaria como um ponto de atenção, como uma pedra no caminho da negociação perfeita, seria a análise da situação cadastral da empresa. Então, você verificar como é que está a situação daquela empresa no mercado, ou seja, verificar se ela tem dívidas trabalhistas, se ela está em recuperação judicial, nada de errado ela está em recuperação judicial, porque se ela está em recuperação, ela está tentando se fortalecer novamente, mas tem que ter muita atenção para o tipo de serviço que você vai estar contratando essa empresa. Se for um serviço que envolve muitos recursos, né? Um serviço de grande porte, um serviço de altos gastos, de alto nível de investimento, com complexidade de equipamentos que você vai estar colocando ali, que exige que a empresa tenha um respaldo financeiro para poder suportar caso dê alguma coisa errado, né? Então, empresas de recuperação judicial, para esse tipo de serviço, não são recomendadas, porque você não tem certeza se ela vai ter capacidade de honrar caso aconteça algum problema no meio do caminho, tá certo? Então, é sempre bom estar atento a esse tipo de situação. Para serviços de pequeno, médio porte, não, tudo bem, pô, a empresa está se recuperando, então você pode dar uma oportunidade a ela, sabendo que ela é especialista naquele tipo de atividade, pode dar, sim, uma oportunidade a ela, para ela também ter um fôlego, ter como trabalhar e ter como se recuperar. Mas, para grandes serviços, grandes montantes envolvidos, é sempre bom ter um pouco mais de atenção, né? Outra coisa é com relação ao nível de endividamento da empresa, né? Se ele está elevado, isso daí você consegue verificar na análise do balanço patrimonial da empresa. Normalmente, quando a gente solicita o cadastro da empresa, a gente solicita também balanço patrimonial e algumas outras informações. Se for uma empresa que é uma SA, tem capital aberto, você tem como verificar isso aí em jornais de grande circulação. Se for empresa limitada, aí você tem que solicitar algumas documentações para poder estar verificando. Outra forma de você verificar o nível de endividamento dessa empresa verificando o SPC Serasa. Então, você também verifica se ela tem muito protesto, se ela tem muita pendência financeira, enfim, coisas que podem, de certa forma, prejudicar a avaliação dela em algum momento, né? Então, assim, não significa dizer que todas as empresas que têm protesto ou pendência financeira são empresas ruins para se trabalhar, não necessariamente. Às vezes a empresa é muito grande, tem uma estrutura muito grande de recebimento de notas e, às vezes, uma nota ou outra fica perdida ali naquele meio do caminho e aí gera aquele protesto, mas não significa dizer que a empresa não tem capacidade de honrar seus compromissos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então, tem que ter muito cuidado com a análise financeira de empresa, porque se ela tem empresa que tem um capital social acima de 1 milhão, um faturamento de milhões, e você tem lá algumas dívidas de SPC Serasa, de títulos protestados, de R$ 500, R$ 5.000, R$ 10.000, coisa pouca que às vezes aparece ali justamente por conta de um desses problemas que aconteceu no meio do processo e não por conta da falta de capacidade da empresa pagar, tem que ficar ligado com relação a essa situação, né? Porque não pode ser impeditivo para você contratar uma empresa por conta de problemas que acontecem em processo. E, normalmente, o financeiro fica ligado nessas informações para justamente estar regularizando sempre, né? Então, é só ficar muito atento com relação a isso. Mas é um ponto de atenção, sim, porque se a empresa tem muito endividamento, muito título protestado, muita coisa pendente, e aí tem que acender o sinal de alerta ali para que você fique esperto. Olha, essa empresa está com problemas, não está numa condição segura para poder estar contratando aqui. De repente, ela está querendo ter um fôlego através desse serviço, mas no meio do caminho eu posso ter um problema, né? Então, isso daí tem que ficar muito atento com relação a essa situação, certo? Então, é isso. Essas são as 5 dicas que eu daria aqui hoje para você, né? São as 5 pedras no caminho da negociação perfeita numa terceirização de serviços. Então, esses daí são os itens que eu mais fico atento no momento de contratar uma empresa, né? Então, só recapitulando aqui para a gente fechar
com chave de ouro, seria alinhe sempre o MD ou o escopo do serviço com o seu cliente interno, né? Então, esse seria o primeiro ponto, né? A primeira pedra no caminho, tem que estar sempre alinhado com o seu cliente interno, aquele escopo, se está bem definido, se está com todos os itens que você precisa para poder fazer uma boa cotação. O segundo, estimule o seu cliente interno a preparar planilhas de preço, né? Planilhas de formação de preço, para que você possa cotar e tenha um parâmetro de comparação, porque de nada adianta você fazer uma cotação somente com base em informações e não ter como comparar, né? Cada um vai apresentar de uma forma e você vai ter mais dor de cabeça no momento de negociar, tá certo? Então, é sempre interessante você estimular o seu cliente interno a estar apresentando planilhas de formação de preço para aquele serviço que ele está pretendendo contratar, justamente para você ter um parâmetro de comparação entre as empresas, tá certo? O terceiro é manter a sua base de dados de fornecedores classificada, né? Classificada por porte, classificada por especialidade, né? Então, é sempre interessante você ter essa classificação no momento que você vai selecionar esses fornecedores, né? Selecionar isso numa pasta que você tenha lá, aqueles fornecedores que você vai convidar, ter sempre uma pastinha dizendo quais são as especialidades, quais são os portes daquelas empresas, para que você, na hora de chamar, de convidar, você ter realmente a certeza de que você está convidando o fornecedor correto para a cotação correta, tá certo? E o quarto item é justamente fazer a pesquisa prévia da situação cadastral da empresa, né? Fazer essa consulta com relação ao KNAI dela, para ver se realmente está compatível ou se não está muito abrangente, né? Para você definir o nível de especialidade daquela empresa que você está convidando para um processo de concorrência. Então, é sempre interessante você estar também verificando essa situação cadastral para que ocorra tudo bem lá na frente, na hora de você negociar. E, por fim, classificar os potenciais fornecedores por grau de risco, né? Então, quando você vai fazer essa classificação, justamente para poder definir em que grau de risco aquela empresa está classificada. A empresa, qual é o grau de risco para uma empresa que está em recuperação judicial? Qual é o grau de risco para uma empresa que está com dívidas trabalhistas, previdenciárias, né, dívidas fiscais? Qual o grau de risco para uma empresa que está com muito nível de pendência no SPC Serasa? Então, se você conseguir classificar isso daí, você pode pedir ajuda, o apoio, obviamente, da sua área de compliance, juntamente com a área financeira, para que eles definam esses critérios e passem para vocês, no momento de você fazer uma avaliação de um fornecedor. Então, esses critérios são muito interessantes você ter em mente antes de estar fazendo qualquer cotação, tá certo? Então, por hoje é isso. Por mensagem final, eu diria que o sucesso de sua negociação está diretamente ligada à atenção que você dá aos fundamentos da contratação. Então, se você observar todos esses itens aí que eu listei aqui hoje nesse vídeo, avaliar direitinho cada um deles e sempre colocar isso como sua rotina, fazer esse tipo de checagem, pode ter certeza que lá na frente a sua negociação vai se dar da melhor maneira possível, que você vai ter como comparar realmente as propostas no nível de alinhamento mais de acordo com a sua necessidade e a sua estratégia, tá certo? Não esquece de compartilhar, de curtir esse vídeo se você gostou, né? Divulga para outros compradores que também, de repente, têm interesse aí nessa área de terceirização de serviços, mesmo que não seja da área de terceirização de serviços, se você é um comprador de materiais e que tem interesse nessa área de negociação de serviços, é uma oportunidade de você estar se aprimorando e estar conhecendo mais como é que funciona esse processo de contratação de serviço e de terceirização, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, aí mais uma vez, dá um curte, compartilha. Então, mais uma vez, um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.